amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje já estamos no nosso 25º encontro. Vamos falar sobre creio na Igreja Católica, as denominações e imagens da Igreja. Como sempre, convido você a cantar com a gente essa bela canção que fala sobre a religião da paz, sobre esse abraço da paz. Vamos juntos então cantar essa bela canção. Aqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e deste aos teus irmãos, criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Após então cantarmos essa bela canção, convido você a se concentrar nesse momento para que nós possamos invocar a presença do Espírito Santo sobre nossa vida, sobre o nosso encontro, sobre o nosso coração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo então a presença do Espírito Santo sobre nosso encontro, pedindo para que o Espírito Santo envie os seus dons sobre cada um de nós, para que Ele abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para as palavras de vida eterna que o Senhor tem para nós. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que maravilha, meus caros amigos e amigas, estarmos aqui em mais um encontro, hoje para falarmos um pouquinho sobre essa parte do creio, que fala sobre creio na Igreja Católica, na Santa Igreja Católica. No encontro passado, falamos um pouquinho também do Espírito Santo, sobre Deus que cumpria a sua promessa através do Espírito Santo. Aprendemos na historinha da semana passada aquelas 7 importantes lições que o bambu nos oferecia. Você se lembra daquelas lições do bambu, sempre crescer para o alto, se deixar encher pelo Espírito Santo. O bambu era oco, e o nosso coração também deveria ser oco, para que o Espírito Santo possa preenchê-lo. O bambu que não criava galhos, mas só crescia para cima, também sempre estava ali, o pé de bambu sempre cresce como uma moita de bambu. Nunca um bambu cresce sozinho, mas ele precisa crescer em coletividade, ele precisa do seu próximo para que ele possa crescer. E essas lições podem ser aplicadas em nossa vida. Então, nesse clima de sabedoria, nesse clima de lições, vamos para a nossa historinha da semana. Hoje nós vamos falar sobre Mamãe Sabe Tudo. Essa historinha é muito interessante. Conta-se então que lá no início da década de 1980, eu era um grande gerente de vendas, tinha uma grande companhia de treinamento. E uma das minhas responsabilidades
era treinar pessoas na área de vendas. Eu era bom no meu trabalho, ensinava as pessoas que a falta de tempo e de oportunidade era apenas desculpas por não ter produzido resultados. Minha mãe, que morava perto de mim, é uma imigrante grega que vem de uma família de 12 filhos. Ela estudou apenas até o 3º ano do primário. Sua grande provação ao vir para seu novo país era estar separado dos amigos e dos parentes, alguns dos quais também vieram, mas a cidade era muito diferente do que eles moravam, era muito distante. O ponto alto de cada semana era o domingo, quando ela enfrentava um trajeto de 1 hora de ônibus para ir até a igreja. Depois da missa, enquanto tomava uma xícara de café grego, ela e suas amigas conversavam sobre os últimos acontecimentos, fofocavam e contavam histórias sobre as famílias. Ela fez isso durante 30 anos. A população grega da nossa região cresceu o suficiente para que se pensasse em construir uma nova igreja em nosso bairro. Os membros do comitê decidiram então levantar o capital inicial, aquele primeiro dinheiro, vendendo bilhetes de uma rifa que nós organizamos. E minha mãe agarrou essa chance de participar. Ela não tinha um treinamento formal na arte das vendas, mas isso nunca passou pela sua cabeça. Seu plano era simples: oferecer bilhetes para o maior número de pessoas possível e fazê-las sentir-se culpadas se não comprassem. Foi aí que eu entrei em cena. Ela disse que eu não era muito importante e que eu deveria conhecer muitas pessoas. Deu-me 10 talões, com 10 bilhetes cada um, com o preço unitário de $1, fazendo um total de $100. Uma semana depois, eu apareci com apenas metade dos bilhetes vendidos. Grande erro. Se pelo menos eu tivesse mais tempo, eu poderia vender todos esses bilhetes que você me deu. Eu disse à minha mãe. Eu simplesmente não tinha tempo. Conversa fiada, Ou você fez uma coisa, ou você tem um monte de desculpas para dizer por que fez. Minha mãe disparou na minha volta, Você arranjou tempo para jantar fora, para assistir televisão, correr, ir no cinema. E o tempo tem a ver? O que o tempo tem a ver com tudo isso? Ela me perguntava. Nada. Você pensa que é tão esperto, com todo esse estudo, emprego importante, mas você não consegue nem mesmo dizer a verdade. Depois de falar todas essas verdades, ela começou a chorar. Eu fiquei desolado. Concordei na hora em comprar o resto dos bilhetes. Ela parou de chorar imediatamente e me disse: quando você quiser uma coisa, faça qualquer coisa para conseguir, até mesmo chorar. Sorriu e continuou: eu sabia que se eu chorasse, ia funcionar com você. E por você ser tão patético com essas desculpas aqui, estão aí, mais 10 talões. Agora vá e venda todos. Como gerente de vendas, eu perdia feio para minha mãe. Ela continuou desmontando, que não arranjando desculpas poderia produzir resultados extraordinários. E ela conseguiu vender mais do que qualquer outro voluntário, fazendo uma média de 14 talões por um. Olha só, vendeu até 7.000 bilhetes. Sua ameaça mais próxima foi um vizinho que vendeu 500. Aprendi um novo nível de distinção entre o tempo e os resultados. Eu sempre quis ter o meu próprio negócio, mas dizia constantemente que não era a melhor hora, que não tinha dinheiro. Porém, eu continuava a ouvir a voz da minha mãe na minha cabeça: ou você faz uma coisa, ou tem um monte de desculpas para dizer por que não fez. 6 meses depois, saí do meu emprego e comecei meu próprio negócio, treinando as pessoas em como administrar o tempo. Que outro campo eu poderia ter escolhido? Não é verdade? Essa é a nossa história de hoje. História legal, pessoal?
E aí, o que nós aprendemos com essa historinha de hoje? É uma historinha muito bacana, né, pessoal? Com certeza a mãe do rapaz deu um chocolate de vendas nele, né? Ele que era o doutor, ele não, tem ali especialização em vendas, não sei o que, deixa aqui. A mãe dele, só com o terceiro aninho do fundamental, falou, ó, com meu filho é só daquela cheiradinha de leve, porque ele já vai comprar tudo. Comprar cifazinhos, né? Olha que interessante. Na verdade, hoje nesse encontro tão interessante, vamos falar um pouquinho da igreja, vamos falar sobre a Santa Igreja, né? Temos essa história mostrando a importância de ter uma igreja ali no bairro, a importância de nós, né, darmos um pouquinho do nosso suor em favor da igreja, em ajudar a construir a igreja, o reino de Deus nesse mundo, né? Porque Cristo nos deixa a igreja. Cristo, através de São Pedro, que foi o primeiro Papa, Jesus deixou através dele, ó, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. E nós somos essa igreja. Nós somos a igreja de Deus no dia de hoje. E nós devemos nos esforçar, assim como essa mulher que ensinou o seu filho, né, a vender talões para construir um templo, mas nós hoje também, ao invés de vender talões, nós precisamos salvar aquelas almas, né? Como diz aquela frase, dai-me almas e ficai com o resto. É assim que nós devemos no dia de hoje atuar como membros da igreja. E para aprender um pouquinho mais sobre a nossa igreja, convido você a pegar a sua Bíblia para que nós possamos fazer essa bela leitura juntos. Vamos lá? Bom, pessoal, nossa leitura de hoje está na primeira carta de São Pedro. Vamos ler o capítulo 2, dos versículos 4 até o 10. Só lembrando que a carta de São Pedro está bem no finalzinho da Bíblia, lá no Novo Testamento. Leitura da primeira carta de São Pedro. Aproximem-se do Senhor, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa diante de Deus. Do mesmo modo, vocês também entram como pedras vivas na construção de uma casa espiritual e formam um sacerdócio santo que oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois na Escritura se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem se apoiar nela não vai fracassar. Para vocês que acreditam, ela será preciosa. Mas para os que não acreditam, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma rocha de precipício. Eles tropeçam porque não acreditam na palavra. Esse era o destino deles. Mas vocês são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido por Deus, para proclamar as maravilhas daquele que os chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vocês que antes não eram povo, agora são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, meus caros amigos e amigas, após então lermos essa bela leitura da primeira carta de São Pedro, vamos agora então meditar e entender alguns pontos importantes que nos ajudam a entender essa leitura de hoje. Primeira coisa, olha que interessante, a palavra igreja. Você sabe de onde ela vem? É uma curiosidade muito interessante. A palavra igreja vem do grego, que se chama eclésia, uma palavra do grego, né? Ela significa convocação. Olha que interessante. Designando, né, uma assembleia do povo. Geralmente, as assembleias de caráter religioso, olha que interessante. Lá no Antigo Testamento, significava Assembleia do Povo de Deus. Tanto é que os primeiros cristãos se autodenominavam igreja, também reconhecendo-se herdeiros do povo de Deus, lá do Antigo Testamento. Olha que interessante. Então, era o herdeiro do povo de Deus do Antigo Testamento. Por isso, eles utilizavam esse nome igreja. Mas agora, Deus convoca o povo, o seu povo, de todos os continentes, de todas as regiões, e não somente o povo de Israel.
Por isso, nós falamos que a igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro. Aí, existem vários símbolos também que são utilizados para denominar a igreja. Olha que interessante. Do mundo pastoril, lá do bom pastor, né? Tem até uma parábola do bom pastor que Jesus nos conta. Nós temos a imagem do redil. Catequista, o que é um redil? Redil é um curral, né? E também do rebanho. Assim, nós somos as ovelhas de Cristo, que é o nosso bom pastor. Olha que imagem bonita. Lá do mundo agrícola, do mundo da agricultura, nós temos a imagem da lavoura, o campo da vinha do Senhor. Assim, Jesus é a vinha, Jesus é o tronco. Olha que bonito. E nós somos os ramos dessa vinha, que estão ligados ao tronco. Sem estarmos unidos ao Senhor, nós não podemos produzir nada. Olha que bonito. Lá do mundo operário, do mundo do trabalho, nós temos a imagem da construção, do edifício. Assim, Jesus é o alicerce. Jesus é aquela pedra angular, aquela pedra principal da edificação, da construção. Os apóstolos são as colunas desse alicerce. E nós, os tijolinhos, que ajudam também na construção. Olha que bonito. E essa construção, ela recebe vários nomes. Casa de Deus, no qual habita a sua família, que somos nós. Morada de Deus. Olha que interessante. Também morada, casa do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, tenda de Deus entre os homens, templo santo, representado pelos santuários. Olha que interessante. Santuários, né, que são formados de pedra e também do fruto do suor humano. Cidade santa, onde todos os que seguem a Cristo vão habitar. E finalmente a igreja também, ela é descrita como a esposa imaculada de Cristo, que amou e por ela se entregou, a fim de santificá-la. Então a igreja também é aquela esposa do Senhor, como nos diz aquela parábola, que o esposo vem à noite, aquelas 10 virgens levavam aquelas lamparinas, né? E 5 delas levaram óleo a mais, e 5 só levaram óleo por um determinado tempo. E como o esposo atrasou, 5 delas ficaram para trás. Esse esposo que veio à noite, né, vai ao encontro da sua esposa. Olha que bonito, para a festa nupcial do Cordeiro, né? Olha que interessante. Então temos essa imagem da igreja como sendo esposa também. E Jesus e a igreja realizam agora a nova e eterna aliança, que nada, nem ninguém poderá rompê-la. Qual dessas imagens nos ajuda a entender o que é a igreja? Vocês podem perguntar. A igreja, ela é um projeto nascido do coração do Pai, que quis sempre que as pessoas vivessem numa família, vivessem no amor, numa família de amor. E ela foi prefigurada, foi pensada, né, desde a origem do mundo, já que Deus cria tudo, cria todos, cria o mundo para ser um lugar de felicidade, onde todos os seres possam habitar em harmonia, possam habitar com essa felicidade também. E lá no Antigo Testamento, com a formação do povo de Israel, do povo de Deus, foi a preparação para a formação do novo povo de Deus. E quem é o novo povo de Deus? Isso mesmo, é a igreja. Foi Cristo que a instituiu quando pregou e instaurou o reino de Deus aqui na terra. Quando Jesus se encarna no dia de Natal, né? Através da sua vida, ele nos mostra que existe um reino, de Deus. Ele implanta o reino de Deus aqui na terra. E ele deu à igreja a estrutura que permanece até o fim. A escolha, por exemplo, dos 12 apóstolos, liderados por São Pedro, que hoje são os bispos, né? Os apóstolos estão em comunhão com o Papa, sendo que São Pedro foi o primeiro Papa, como o catequista explicou mais agora há pouco. E essa igreja, ela foi manifestada, então, publicamente pelo Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes.
Quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo desce como em línguas de fogo sobre os discípulos, sobre os apóstolos, né? Naquele dia que os apóstolos agora têm a unção de Deus, têm essa coragem de anunciar o Evangelho, a igreja nesse momento, então, ela é agora anunciada ao mundo publicamente e será consumada no fim do mundo. Já que, como Jesus disse, quando Jesus entrega as chaves do reino de Deus para São Pedro, ele fala assim, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. E é por isso que nesse mundo a igreja é perseguida, caluniada, sofre grandes provações, grandes perseguições, mas o Espírito Santo está presente na igreja. O Espírito Santo assiste a igreja e conduz ela até a glória celeste. E é por isso que a igreja, ao mesmo tempo, ela é humana e divina, visível e invisível. A igreja não é apenas uma sociedade humana, visível, onde as pessoas se reúnem. Isso porque a igreja é uma comunhão dos seres humanos com Deus. Olha só, ela é um sacramento. O que é um sacramento, catequista? Um sacramento, vocês se lembram, nós falamos nos encontros anteriores, é um sinal visível, um instrumento, né, universal. Universal, o que significa? Significa para todos. Então a igreja é um instrumento, um sinal visível, universal para a salvação de todos. E o seu objetivo é esse: unir a humanidade com Deus. E é por isso que a igreja é esse instrumento de Jesus Cristo para a redenção de toda a humanidade. E você se sente membro dessa igreja? Sentem essa união com Deus? Que ela é essa segunda família? É assim que a igreja é para nós. A igreja, cada um de nós somos membros dessa igreja. Nós somos essa família, né? A igreja é a nossa segunda família. E de que modo? De modo em que nós podemos nos encontrar, nós podemos rezar juntos, né? Todos unidos, em uma só comunhão, para que nós possamos então estar cada dia mais próximo do Senhor. E aí, o que mais te chamou a atenção no encontro de hoje? Ficou alguma dúvida? Se ficou, se você tem alguma dúvida ou alguma coisa que você queria comentar, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, que a gente vai estar respondendo para você. Se você também quiser perguntar para o seu catequista, para a sua catequista, fique à vontade. Bom, pessoal, então já estamos chegando ao fim do nosso encontro. Para o final do nosso encontro, antes da nossa oração final, temos esse gesto de compromisso. Nós sabemos também que a nossa família em que nós vivemos é uma igreja doméstica, é uma pequena igreja onde nós estamos também reunidos. Que tal durante essa semana, por exemplo, rezar em família, rezar, por exemplo, por nossos padres, pelos religiosos, diáconos, as religiosas, né, pelos nossos bispos, pelo Papa, também de forma especial pedindo pelo fim desse vírus, né, que tanto está assolando e assustando as famílias. De forma especial também, vamos rezar por cada um de nós, pedindo a Deus que sempre nos abençoe e nos livre de todos os perigos. E dessa forma, nesse momento agora, da nossa oração final, convido você a se manter num período agora de silêncio, né? Colocar um pouquinho a mão sobre o seu coração, fechar um pouquinho os seus olhos, para que nós possamos pedir pela nossa igreja, pedir de forma especial a Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora, que sempre esteja presente na nossa vida, que sempre abençoe a nossa família, que sempre abençoe os nossos familiares, abençoe a nossa vida. Interceda a Deus para que Ele sempre nos guarde e nos livre de todo mal. Vamos rezar então a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.
Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. São Judas Tadeu, Rogai por nós. estivemos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Foi uma alegria, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, ter cada um de vocês aqui com a gente nessa catequese. Se Deus quiser, semana que vem estamos aí para mais uma catequese. Que Deus abençoe você, sua família, sua semana. Aquele abraço e até semana que vem.